compartilharei com vocês os mistérios da minha história quando fui levado cativo para a Babilônia. Tudo começou quando Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, conquistasse o reino de Jeoaquim. Nabucodonosor tomou posse dos vasos do templo de Deus e levou alguns de nós como prisioneiros. Ele percebeu que não havia babilônios cultos suficientes para ocupar os cargos governamentais mais altos. Por isso, trouxe para a Babilônia jovens saudáveis, de boa aparência e com grande nível de conhecimento, com o objetivo de que aprendêssemos a cultura e a língua dos caldeus, tornando-nos úteis no serviço real. Entre esses jovens estavam meus 3 amigos e eu. Para que pudéssemos ingressar no serviço do rei, precisávamos adotar nomes babilônicos. Meu nome, Daniel, que significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida. Meus amigos também receberam novos nomes. Ananias, cujo nome significa o Senhor é gracioso, passou a se chamar Sadraque, que significa comandante de Acu. Misael, que significa quem é como Deus, foi chamado Mesaque, possivelmente significando quem é como Acu. E Azarias, que significa o Senhor ajuda, foi renomeado para Abed-nego, que quer dizer servo de Nego, o Deus da sabedoria dos babilônios. Apesar de termos recebido nomes pagãos na Babilônia, meus amigos e eu decidimos permanecer fiéis ao único Deus verdadeiro. Quando cheguei à Babilônia, encontrei um ambiente completamente pagão. Muitos dos ensinamentos que recebíamos contradiziam os princípios da lei de Deus. O alimento e o vinho servidos ao rei Nabucodonosor também eram oferecidos a nós, mas antes de serem consumidos, eram dedicados a ídolos. Comer esses alimentos seria desobedecer à lei de Deus, e beber aquele vinho poderia entorpecer nossas mentes. Desde o início, decidi firmemente que não me contaminaria. Resolvi ser fiel a Deus, mesmo que isso significasse arriscar minha vida. E se você me acompanha há algum tempo, você sabe que o objetivo do nosso canal é compartilhar as coisas que eu aprendi de uma forma simples e clara, e que qualquer pessoa possa entender. Agora que você chegou até aqui, que tal deixar o seu like? E se você for novo, lembre-se de se inscrever. Na Babilônia, eu não tinha mais a presença dos meus pais para me orientar, mas o amor a Deus e a sua lei estavam profundamente enraizados em mim desde a infância. Meu único desejo era servir ao Senhor de todo o coração. Aqueles que escolhem permanecer fiéis a Deus e enfrentar a tentação receberão forças para se manter firmes por amor ao Senhor. Por outro lado, aqueles que não tomam essa decisão antecipadamente terão dificuldade para resistir ao pecado ou evitar se conformar aos costumes do mundo. Quando pedi ao responsável pela nossa alimentação que nos permitisse seguir uma dieta diferente, sabia que estava fazendo um pedido arriscado. O rei poderia punir severamente aquele oficial se algo desse errado. No entanto, em vez de discutir, abordei o oficial com respeito e propus uma dieta experimental de 10 dias. Deus nos concedeu conhecimento e sabedoria em todas as áreas de estudo. E como éramos dedicados a Ele, o Senhor nos ajudou grandemente. Quando chegou o exame final, eu, Daniel e meus amigos nos apresentamos saudáveis e confiantes diante do Rei. Permanecemos fiéis ao Senhor, e nossa demonstração de sabedoria e conhecimento foi um testemunho do poder do Deus de Israel. Em todas as questões de sabedoria, o rei nos considerou 10 vezes mais sábios que todos os outros sábios e magos do reino. Os acontecimentos que se seguiram foram marcantes. O rei Nabucodonosor teve sonhos que o deixaram profundamente perturbado. Sentindo que os deuses o queriam comunicar algo, convocou os adivinhos para revelarem o sonho e seu significado.
Ele decidiu testar os sábios da Babilônia, entre eles, eu. Se pudessem contar-lhe o sonho, ele saberia que poderiam dar a interpretação correta. Caso contrário, ele os destruiria. Quando fui informado da situação, pedi ao rei que me desse um tempo. Eu, Daniel e meus 3 amigos buscamos ao Senhor em fervorosa oração, aguardando sua revelação. Quando o Senhor me revelou o sonho e sua interpretação, meu primeiro pensamento foi louvar ao Deus do céu por sua bondade e poder. Deus é testemunha de que eu, Daniel, não reivindiquei nenhum mérito pessoal por isso, pois sabia que tudo vinha de Deus. Devemos ter cuidado para nunca aceitar crédito por aquilo que Deus realiza através de nós. A revelação do sonho que Deus me deu foi a seguinte: eu via uma grande estátua. Nabucodonosor era representado como a cabeça de ouro, simbolizando o Império Babilônico. Após sua morte, o império começou a se desintegrar rapidamente. O sonho de Nabucodonosor revelou uma sucessão de reinos que marcariam a história mundial. O reino babilônico seria seguido por um reino inferior, representado pelo peito e braços de prata, que simbolizava o Império Medo-Persa, fundado por Ciro. Em seguida, um terceiro reino, representado pelo ventre e coxas de bronze, referia-se ao Império Grego, estabelecido por Alexandre, o Grande. O quarto reino, descrito como forte como ferro, era o Império Romano, que dominou o mundo de maneira sem precedentes na história. Os pés da estátua, feitos de ferro e barro, representavam os estados nacionalistas que surgiram após a queda do Império Romano. Alguns desses estados eram fortes e duradouros, enquanto outros eram frágeis e fragmentados. No sonho, uma pedra cortada sem mãos atingiu a estátua nos pés, fazendo com que toda a imagem se despedaçasse e se transformasse em pó levado pelo vento. Isso simbolizava que todos esses reinos e sistemas mundiais seriam completamente destruídos. Essa visão apontava para o estabelecimento do reino de Deus, representado pela pedra que se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Esse quinto reino é o reino de Deus, estabelecido por Jesus, o Messias. Ele se estenderá até os novos céus e a nova terra, e durará para sempre. A presente ordem mundial, com seus sistemas e valores, inevitavelmente desaparecerá diante do reino eterno de Deus. Eu revelei todas essas coisas ao rei Nabucodonosor. Depois disso, Nabucodonosor, em um ato de orgulho, fez uma estátua de ouro, provavelmente como uma tentativa de consolidar seu poder e garantir lealdade por meio da religião. Ele exigiu adoração à imagem como uma forma de assegurar a fidelidade às suas autoridades. Essa manipulação da religião para fins políticos não era novidade na história, e certamente não seria o último exemplo. Embora a Bíblia ensine que devemos obedecer aos governantes, nosso dever principal é para com Deus. Não podemos adorar ou honrar qualquer falso Deus ou imagem que represente um Deus, pois nosso primeiro e maior mandamento é amar o único Deus verdadeiro. Quando confrontados com a escolha entre obedecer ao rei ou manter sua fidelidade a Deus, meus amigos não hesitaram. Mesmo diante das ameaças de Nabucodonosor, permaneceram firmes em sua fé, confiando no poder e na proteção de Deus. Eles foram grandemente provados em sua fé, mas se mantiveram fiéis até o fim. Afirmo a vocês que o quarto homem no fogo pode ter sido um anjo enviado por Deus, ou uma manifestação divina. Durante aquela provação, os nomes hebraicos dos 3 jovens refletiam o livramento que Deus lhes concedeu, confirmando sua confiança no Senhor. Seus significados são: o Senhor é gracioso, Ananias, quem é como Deus, Misael, e o Senhor ajuda, Azarias. Portanto, Sadraque, Mesaque e Abednego servem como um alerta ao liberalismo moral e espiritual,
que muitos adotam hoje em dia, usando as influências e costumes da sociedade como desculpa para uma conduta mundana. Deus não aceita a justificativa de que podemos fazer algo simplesmente porque todos fazem o mesmo. Devemos buscar firmemente em nossos corações a determinação de sermos fiéis a Ele e à Sua palavra, independentemente das consequências. Embora o título Príncipe dos Magos fosse usado para mim, Daniel, eu não era um praticante de magia como muitos dos outros magos da época. O rei Nabucodonosor reconhecia que o meu conhecimento e capacidade eram sobrenaturais e não derivados de tradições pagãs antigas, mas do único e verdadeiro Deus. Um grande exemplo foi o próprio rei Nabucodonosor, que testemunhou a grandeza e o poder de Deus após sua experiência humilhante de loucura. Quando Nabucodonosor foi informado de sua punição e que se tornaria como um animal por 7 tempos, isso significava que ele perderia sua sanidade e viveria como uma fera na Babilônia. 7 tempos refere-se a 3 anos e meio, já que só existem 2 estações, verão e inverno. Era essencial que o rei reconhecesse que o Altíssimo tem controle sobre os reinos dos homens e pode colocar quem ele desejar no poder. Eu, Daniel, aconselhei Nabucodonosor a se arrepender de seus pecados e praticar a justiça, indicando que o julgamento de Deus poderia ser evitado se ele se voltasse para Deus sinceramente. Se Nabucodonosor abandonasse seus erros e agisse com retidão, mostrando compaixão pelos oprimidos, Deus poderia evitar a punição revelada no sonho. No entanto, isso acabou sendo inevitável. Após 7 anos, Nabucodonosor recuperou sua sanidade e reconheceu o poder e a soberania do Deus de Israel, o Senhor Deus de Daniel. Após a morte de Nabucodonosor, seu filho Belsazar assumiu o trono. Durante seu reinado, ele realizou um grande banquete, usando os utensílios sagrados do templo de Deus para adorar e honrar os deuses pagãos. Essa afronta ao único Deus verdadeiro resultou em julgamento contra ele e seu reino. Eu lembrei a Belsazar como Deus havia humilhado Nabucodonosor, seu pai. Mas mesmo sabendo desses fatos, Belsazar não aprendeu a lição. Ele cometeu um ato deliberado de desrespeito contra o Deus vivo, ao profanar os vasos sagrados. Muitas vezes, as pessoas não aprendem com a história e continuam a desafiar a Deus. As palavras escritas na parede, Men, Men, Tekel, Parsim, foram interpretadas por mim como um julgamento divino sobre o reino da Babilônia. Deus contou e pesou o reino de Belsazar e o achou em falta, abaixo do padrão divino. Pérez significava a divisão do reino da Babilônia, que seria entregue aos medos e persas. A palavra Parsim confirmava essa interpretação, indicando a tomada do reino pelos medos e persas. Naquela mesma noite em que as palavras misteriosas apareceram na parede e eu as interpretei, Belsazar foi morto. Os portões da Babilônia foram abertos ao exército medo-persa sem resistência, e Belsazar foi a única vítima. Devido ao meu espírito excelente e à minha sabedoria, o rei Dário, agora governante da Babilônia, me considerou superior a todos os outros administradores do império. Isso reflete a bondade de Deus, que manteve minha mente vigorosa e minhas habilidades afiadas, mesmo na velhice. Os príncipes e outros funcionários do governo, invejosos da minha posição, conspiraram contra mim. Por causa da minha fidelidade a Deus, eles manipularam Dário para emitir um decreto que sabiam que eu não obedeceria, forçando o rei a me condenar à morte. Minha fidelidade a Deus, mesmo diante do perigo, é um exemplo inspirador de integridade e devoção que todos os crentes devem seguir. Mesmo diante da ameaça à minha vida, continuei a orar e a agradecer a Deus regularmente, sem me deixar intimidar pelo decreto do rei.
Minha determinação em manter meus hábitos de oração, apesar do perigo, demonstra a importância da persistência na busca espiritual, mesmo em face da adversidade. Por minha lealdade a Deus, fui condenado à cova dos leões pelos meus inimigos, que conspiraram contra mim. O rei, respeitando o selo real, ordenou que a cova fosse fechada enquanto eu estava lá dentro. Devido à minha fidelidade a Deus, o rei Dário, admirando minha integridade e reconhecendo o poder do meu Deus, ficou angustiado. Sua esperança, ao selar a cova, era de que Deus me livrasse, como fez com meus amigos na fornalha ardente. Na manhã seguinte, o rei foi verificar o resultado da sentença, demonstrando preocupação. No entanto, o poder do meu Deus não falhou. Os leões, sob a proteção divina, não me tocaram. Esse livramento não apenas glorificou a Deus diante de todos, mas também confirmou o significado do meu nome. Deus é meu juiz. Fui justificado pela minha fidelidade à lei divina e pela minha constante busca em me manter puro diante de Deus. Aos 70 anos, fui agraciado com sonhos e visões, revelações divinas que continuam a ser um sinal entre o povo de Deus nos últimos dias. Essas experiências são um testemunho do ministério pleno do Espírito Santo entre os servos, conforme as profecias. Explicarei a visão que tive para você. A visão dos 4 animais emergindo do mar é frequentemente interpretada como uma representação simbólica dos reinos ao longo da história. Essa interpretação é semelhante à visão da estátua no sonho de Nabucodonosor. O leão representa o poderoso império neobabilônico, com suas asas de águia simbolizando a rápida ascensão ao poder, especialmente durante o reinado de Nabucodonosor. O urso simboliza o Império Medo-Persa, com suas 3 costelas representando as conquistas da Babilônia, Lídia e Egito. O leopardo representa o Império Grego de Alexandre, conhecido por suas rápidas conquistas. As 4 cabeças representam os 4 generais que dividiram o império após a morte de Alexandre. O terrível animal, com dentes de ferro, representa o Império Romano, que sucedeu os impérios grego e persa. Os 10 chifres representam os 10 reis, ou poderes políticos, que surgiriam do Império Romano. A visão continua com a descrição do Ancião de Dias, que representa Deus como o Juiz Supremo, e o Filho do Homem, que recebe um reino eterno. Os santos, aqueles que são fiéis a Deus, compartilharão do governo desse reino eterno. Essa visão enfatiza a soberania e o julgamento de Deus sobre os reinos do mundo e a vindicação dos fiéis no final dos tempos. Essa revelação é um poderoso lembrete de que, apesar das mudanças e turbulências nos reinos deste mundo, o reino de Deus é eterno e invencível. A fidelidade ao Senhor será recompensada e a justiça divina prevalecerá sobre todas as forças do mal. Eu, Daniel, afirmo que se levantará outro rei. Estou me referindo à pequena ponta que surgirá após as 10 pontas no final desta era, na região do antigo Império Romano. Essa pequena ponta é diferente, originando-se do reino grego e representando Antíoco Epifânio, uma figura do anticristo. A pequena ponta vem da besta romana e subjuga 3 reinos pela força. Os outros reinos parecem delegar seus poderes a ela. Ele blasfema contra o Altíssimo, o Ancião de Dias, Deus Pai, e trará destruição. Os santos serão perseguidos pelo anticristo durante 3 anos e meio, enquanto ele tentará alterar os tempos e as leis de Deus. Esse período de perseguição está diretamente ligado à pequena ponta descrita na profecia, que se identifica com a primeira besta do livro de Apocalipse 13, conhecida como o Anticristo. Na visão, o carneiro, com 2 pontas, representa o Império Medo-Persa, enquanto o bode, que vem do Ocidente, simboliza o Império Grego. A ponta mais proeminente do bode
representa Alexandre, o Grande, que faleceu cedo, no auge do seu poder. Logo após sua morte, o império foi dividido entre seus generais. Uma ponta pequena, que surgiu de uma das 4 pontas do bode, faz referência a Antíoco Epifânio, que em 168 a.C. colocou uma imagem do deus grego Zeus no templo e sacrificou um porco no altar. Judas Macabeu, mais tarde, recuperou Jerusalém, restaurando o templo e o altar. A purificação do santuário aconteceu 3 anos e 2 meses depois, que o altar do Senhor foi removido por Antíoco. Cada par de tardes e manhãs representa um dia literal, totalizando 1150 dias. Quando menciono o fim, estou me referindo ao período final dos 4 reinos que surgiram do Império de Alexandre. É nesse tempo que aparece o rei de rosto feroz, que é Antíoco Epifânio, uma figura do Anticristo. A referência às tardes e manhãs mostra que o tempo mencionado está diretamente ligado a Antíoco. Eu, Daniel, comecei a interceder com fervor, jejum e súplicas pelo cumprimento da palavra de Deus. Iniciei minha oração exaltando a grandeza de Deus, sua fidelidade e misericórdia para com aqueles que o amam e obedecem. Depois, confessei os pecados, me identificando com o povo de Israel, que havia pecado e se rebelado contra Deus. Pedi a restauração de Jerusalém, não por mérito nosso, mas por amor ao Senhor. Deus, em sua grande misericórdia e compaixão, respondeu e cumpriu suas promessas. Essa atitude de oração fervorosa e intercessão é um exemplo para todos os crentes, mostrando a importância de buscar ativamente o cumprimento das promessas de Deus com humildade e perseverança. A profecia sobre Israel e a Cidade Santa é essencial para compreender os dias atuais. Quando falo sobre semanas, estou me referindo a períodos de 7 anos. Assim, as 70 semanas representam 490 anos, durante os quais 6 eventos importantes aconteceriam para Israel. Primeiro, a expiação da iniquidade pela morte de Jesus. Segundo, o fim dos pecados, com o remanescente de Israel retornando a Deus e vivendo de forma justa. Terceiro, a extinção da transgressão, ou seja, o fim da incredulidade nacional. Quarto, o estabelecimento de um governo de justiça eterna. Quinto, o cumprimento pleno das profecias. E sexto, a unção de Jesus Cristo como Rei. Deus me revelou que 69 períodos de 7 anos, somando 483 anos, se passaram entre a ordem para reconstruir Jerusalém e a vinda do Messias, o ungido. Após as 7 semanas e mais 62 semanas, totalizando 69 semanas, ou 483 anos, 2 eventos ocorreriam. Primeiro, o Messias seria crucificado. Segundo, o povo do príncipe, que há de vir, destruiria Jerusalém e o templo. Esse povo se refere ao exército romano, que arrasou Jerusalém. O príncipe mencionado é o Anticristo, que surgirá no fim dos tempos. É importante notar que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo, indicando um intervalo entre o fim das 69 semanas e o início da 70ª semana. Esse período corresponde ao tempo da Igreja. O início da 70ª semana será marcado pelo acordo entre o Anticristo e Israel, que durará 7 anos, os últimos da presente era. Aprenda 9 lições importantes que vou compartilhar. A Bíblia ensina. Primeiro, o príncipe que fará o acordo com Israel é o Anticristo, embora disfarçado. Nesse momento, ele provavelmente negociará um tratado de paz entre Israel e seus inimigos. Após 3 anos e meio, o príncipe romperá seu acordo com Israel. Declarar-se a Deus, tomará o controle do templo em Jerusalém, proibirá a adoração ao Senhor e devastará a Palestina. Ele governará por mais 3 anos e meio. A importância profética da abominação da desolação
será conhecida apenas pelos fiéis de Deus. Jesus advertiu que os crentes devem estar atentos a esse sinal crucial, pois marcará o início da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda em glória. Os crentes daquele período perceberão, por meio desse sinal, quão próxima estará a volta de Cristo. A vinda do Messias ocorrerá no final dos 7 anos, no segundo período de 3 anos e meio. O Apocalipse confirma essa cronologia ao declarar que o Anticristo terá autoridade por apenas 42 meses. Daniel também reafirma que haverá um período de 3 anos e meio entre o início da grande tribulação e seu fim. Durante esse tempo, Jerusalém continuará sendo pisoteada. A abominação desoladora será o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. A tribulação e o domínio do Anticristo terminarão quando Cristo vier com poder e glória para julgar os ímpios, destruir o Anticristo e iniciar seu reino milenar. Cristo fez referência à visão que tive ao dizer: "Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel." Essas palavras de Jesus referem-se à futura destruição do Templo de Jerusalém pelo Anticristo. Após isso, fui visitado por um ser celestial, claramente um anjo, pois ele mencionou que o príncipe da Pérsia, um anjo maligno, o havia resistido e que Miguel veio em seu auxílio. Essa experiência revelou-me a batalha espiritual por trás dos eventos mundiais e a importância da oração e da intervenção divina nos assuntos da terra. A glória e o temor que senti com a visão esgotaram minhas forças. Então, a mão de um anjo me tocou e me ergueu até que ficasse de joelhos, com as mãos apoiadas no chão. Fui fortalecido quando o anjo me chamou de homem muito amado e disse para não temer. Deus ama toda a humanidade, mas responde de maneira especial ao amor e à fidelidade de seus servos verdadeiros. Enquanto eu, Daniel, orava e jejuava, uma batalha espiritual de grande magnitude estava acontecendo. O príncipe da Pérsia estava impedindo que eu recebesse a mensagem de Deus por meio do anjo. Devido a esse conflito, precisei esperar 21 dias para receber a revelação. Esse príncipe da Pérsia não era um humano, mas um anjo maligno. Ele só foi derrotado quando Miguel, o príncipe de Israel, chegou para ajudar o anjo. Os poderes malignos queriam impedir que eu recebesse a revelação, mas o anjo de Israel demonstrou sua superioridade. Esse evento nos dá consciência das batalhas invisíveis que são travadas no mundo espiritual em nosso favor. Deus já havia respondido à minha oração, mas a ação maligna atrasou a resposta por 21 dias. Demônios poderosos são designados para agir sobre as nações do mundo, com o objetivo de se oporem às forças de Deus e promoverem o pecado e a incredulidade entre os povos. Essa revelação descreve os eventos que levaram à ascensão de Antíoco Epifânio, o governante grego que profanou o templo. A Pérsia teria mais 3 reis: Cambises, Pseudo-Esmerdes ou Galmata e Dário. Depois, um 4º rei, Xerxes, lutaria contra a Grécia. Xerxes, com sua imensa riqueza e exércitos, lançou uma grande campanha contra a Grécia, mas apesar de suas forças esmagadoras, não conseguiu subjugá-los. Esse fracasso marcou o início da queda da Pérsia e o surgimento do poder grego. Depois veio Alexandre, o Grande, o Bode, que rapidamente conquistou o Império Medo-Persa. Sua morte prematura e a subsequente divisão de seu império entre seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolemeu e Seleuco, formam a base da profecia sobre as 4 cabeças do leopardo. Antíoco Epifânio, da dinastia Seleucida, é representado pela pequena ponta, que traria grandes tribulações ao povo de Deus, profanando o templo e perseguindo os fiéis. Essa profecia
não apenas reflete os eventos históricos da minha época, mas também antecipa as batalhas espirituais e as tribulações futuras que o povo de Deus enfrentará. A certeza da vitória final do reino de Deus sobre todos os reinos terrenos e poderes malignos fortalece nossa fé e nos encoraja a permanecer firmes, independentemente das circunstâncias. O anjo me explicou que após a visão eu deveria registrar a profecia para as gerações futuras, pois ela continha revelações sobre os tempos finais. Assim, a mensagem de Deus continua a nos guiar e fortalecer, lembrando-nos de que, apesar das dificuldades e das batalhas, o plano divino prevalecerá e o reino eterno de Deus será estabelecido. Antíoco Epifânio, em seu orgulho e arrogância, profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar e erigindo uma estátua de Zeus no Santo dos Santos, culminando na abominação desoladora. Esse sacrilégio foi um prenúncio do comportamento do Anticristo nos tempos finais. A ascensão e as ações de Antíoco Epifânio são vistas como uma antecipação profética dos eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Jesus Cristo referiu-se a essa profecia quando alertou seus discípulos sobre a abominação desoladora, que seria um sinal para os crentes dos últimos dias. Isso interrompeu os sacrifícios diários exigidos pela lei de Deus. A revelação que recebi não apenas forneceu detalhes históricos precisos, mas também serve como um lembrete da contínua luta espiritual e do cumprimento das promessas de Deus, encorajando todos os crentes a permanecerem firmes e fiéis até o fim. Apesar da apostasia de alguns, Deus sempre manteve um remanescente fiel entre seu povo. Após isso, os judeus purificaram o templo e reacenderam as lâmpadas, dando origem à festa de Hanukká, celebrada com grande alegria até os dias de hoje. Este evento simboliza a contínua obra de Deus em purificar e preparar seu povo para os tempos finais. O Anticristo será um governante tirano, proclamando-se maior que Deus e proferindo blasfêmias contra ele. Embora tenha sucesso por algum tempo, seu fim está profetizado. Ele enfrentará batalhas, incluindo a de Armagedon, onde será destruído pela palavra de Cristo e lançado no lago de fogo. Mas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão salvos, por confiarem em Jesus como Messias, Salvador e Senhor. Eu, Daniel, afirmo que haverá duas ressurreições, uma para os justos e outra para os ímpios, revelando os dois destinos finais da humanidade. Jesus confirmou isso, mostrando as duas ressurreições distintas. Os sábios e fiéis de Deus brilharão como as estrelas. Eles não apenas viverão de forma justa, mas também guiarão muitos ao caminho da retidão. A glória de Deus será refletida neles. Quando fui instruído a selar o livro, compreendi que essas profecias eram para os tempos finais, para despertar aqueles que vivessem nesses dias. Eu vi dois anjos e um homem vestido de linho branco, que jurou que o tempo seria de 3 anos e meio, referindo-se à segunda metade da 70ª semana de anos. Nesse período, alguns seriam purificados e os sábios entenderiam, enquanto os ímpios permaneceriam cegos. A abominação desoladora seria seguida por um período de 1290 dias, e haveria uma bênção para aqueles que perseverassem até 1335 dias. Embora o significado completo desses dias não tenha sido revelado, compreendi que haveria um intervalo entre a batalha de Armagedon e o estabelecimento completo do reino milenar. Essas profecias são essenciais para entender os eventos do fim dos tempos. Elas nos mostram a soberania de Deus sobre a história e nos dão esperança no cumprimento final de seu plano redentor. Saber que Deus está no controle nos fortalece para permanecermos firmes,
mesmo em meio às tribulações, confiando que Ele cumprirá suas promessas e estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. Se você chegou até aqui, parabéns! Você é uma pessoa muito dedicada. Qual foi a parte mais interessante do vídeo? Deixe nos comentários e quem sabe sua ideia não aparece no próximo conteúdo. E por isso, vou dar um coraçãozinho, porque acredito que você tem tudo para se tornar uma pessoa sábia e de sucesso. Agora, estão aparecendo na sua tela 2 vídeos que preparei especialmente para você. Ao assistir eles, você vai aprender algo que talvez nunca tenha visto antes. Então, não perca essa oportunidade de aprendizado. Escolha um dos vídeos e assista agora mesmo.